ver Neymar jogar. Ele era o símbolo da esperança, o menino de ouro, o herdeiro natural da camisa 10. Depois de muita espera, Neymar vai deixar o Santos rumo à Europa. O novo endereço do craque? A emissora norte-americana CNN disse que Neymar pode se tornar o jogador mais caro na história das transferências do futebol. Os santistas estão muito empolgados com a chegada de Neymar, ainda mais depois da publicação do presidente do time. É com muito orgulho, é com muita honra que o Santos apresenta Neymar Júnior! Mas hoje, se você escuta o nome dele em uma roda de conversa, é quase certo que o tom seja de crítica, ou no mínimo de cansaço. Aí o Neymar tá treinando, e aí, só você que defende dele? Eu defendo? Muito. Eu acho que agora explicaram pra ele que pra poder jogar bola precisa treinar, né? Talvez não teriam falado pra ele, né, que teria que treinar pra poder jogar. Não, mas cara de madeira, né? Você viu a entrevista que ele deu, cara? E vem aí esse binómio desse ex-ídolo que realmente já fez muita coisa pelo Brasil. Claro que fez. Senão ele não era quem ele é hoje. Como consegue fazer tanta merda? Como consegue ser... Ele é um péssimo exemplo como cidadão. Ele é um péssimo. O que aconteceu no meio do caminho? Quando foi que a admiração virou desconfiança? E por que o jogador mais talentoso da sua geração passou a ser Neymar foi um bom jogador, ele não foi atleta. tratado como um problema? A resposta não é tão óbvia quanto parece. Isso não foi de um dia para o outro. Não foi por causa de uma lesão, de uma entrevista ou de uma derrota. Foi um acúmulo silencioso. Uma erosão de imagem que aconteceu aos poucos, até virar um abismo entre Neymar e o povo que um dia o venerou. Termina o sonho do Hexa! E o mais curioso, ele continuou fazendo gols, continuou encantando, continuou sendo notícia, mas a energia ao redor mudou. A conexão foi se desfazendo sem ninguém perceber. Ou melhor, sem ninguém querer admitir. Neste vídeo, vamos entrar onde poucos têm coragem de ir. Na linha tênue entre amor e rejeição. E o mais chocante ainda está por vir. Porque a verdadeira queda de Neymar talvez nem tenha começado dentro de campo. A queda de Neymar como ídolo nacional não tem um único culpado, mas tem um fio condutor. A perda de controle sobre sua própria imagem. E isso começou bem cedo. Ainda adolescente, ele era o centro das atenções, o rosto de marcas milionárias, o garoto propaganda de uma geração. Enquanto muitos jovens da sua idade estavam tentando entender quem eram, Neymar já era uma engrenagem de um sistema gigantesco de mídia, publicidade e futebol. O problema? O Brasil... Neymar tinha muita mídia, tinha muito futebol, mas o que alavancou mais na carreira de Neymar foi a mídia. Estava preparado para um jogador tão midiático quanto ele. E ao mesmo tempo, Neymar também não estava pronto para ser esse símbolo. Enquanto encantava com dribles no Santos, fora de campo, acumulava episódios que começaram a moldar sua narrativa pública de forma distorcida. A briga com Dorival Júnior, por exemplo, não foi só um atrito com um técnico. Foi o início de uma percepção. A de que Neymar era maior que o clube. A partir dali, qualquer atitude mais impulsiva ganhava proporções gigantescas. E foi nesse ponto que o Neymar atleta começou a perder espaço para o Neymar personagem. A imprensa passou a tratar tudo o que ele fazia como espetáculo. Um novo corte de cabelo virava matéria. Uma festa privada, manchete, um desabafo, polêmica. Neymar se tornou um fenômeno midiático, mas ao custo de se transformar num personagem mais fácil de criticar do que de defender. O que muitos não percebem é que a pressão por manter uma imagem forte e dominante cobra um preço. E esse preço, no caso de Neymar, foi a desconexão emocional com o público brasileiro. Enquanto ele buscava reconhecimento fora, no Barcelona, no PSG, em campanhas publicitárias internacionais, o torcedor comum no Brasil começou a vê-lo como alguém distante, inacessível, quase europeu demais. A narrativa foi se invertendo, de menino prodígio a adulto mimado. E qualquer erro dentro de campo, um mergulho forçado, uma simulação, uma expulsão, não era mais apenas um erro técnico. Era lido como comportamento típico de quem não amadureceu, de quem acha que é intocável. O problema é que essa percepção não vinha só de rivais ou jornalistas. Ela começou a vir do próprio povo brasileiro. E uma vez que a imagem se quebra, é muito difícil colar os cacos. Hoje, Neymar tenta se reposicionar. Mas o dano à sua reputação já está feito. E o mais cruel disso tudo é que muitos dos que o condenam agora foram os mesmos que o colocaram no pedestal anos atrás. Mas ainda tem um ponto que ninguém ousa tocar. A influência da família, dos amigos próximos e do círculo que cerca Neymar. E como isso pode ter moldado suas decisões mais polêmicas. No próximo capítulo, você vai descobrir por que, às vezes, o maior inimigo do ídolo não está nas arquibancadas, mas ao lado dele, no camarote. Se você olhar bem para a trajetória de Neymar, vai perceber
perceber algo que passa despercebido pelo torcedor comum. Ele nunca esteve realmente sozinho. Desde os Neymar é um bom exemplo de jogador e estragou a sua carreira devido à vaidade, por se comportar como um moleque. primeiros passos no futebol, ele sempre teve ao lado dele um círculo dourado. Um grupo de pessoas que não só o acompanhava, mas influenciava profundamente suas decisões dentro e fora de campo. Comecemos pelo nome que todo mundo já conhece: Neymar pai. Empresário, mentor, conselheiro e figura central na vida do craque. É inegável que sem ele, talvez Neymar nunca tivesse atingido o patamar de sucesso que alcançou tão cedo. Mas essa presença constante também teve um lado sombrio. Quando o pai é o empresário, o gestor, o defensor e ao mesmo tempo a figura que deveria oferecer equilíbrio emocional, os limites se confundem. As decisões deixam de ser técnicas ou emocionais, passam a ser comerciais. E foi aí que Neymar, o jogador, começou a ceder espaço para Neymar, o produto. As escolhas de clubes, as campanhas publicitárias, as entrevistas controladas, o silêncio em momentos-chave. Tudo parecia moldado para proteger a imagem pública, mesmo quando os fatos pediam o contrário. Essa blindagem excessiva criou um jogador cada vez mais distante do torcedor comum e pior. Um homem cercado por pessoas que raramente... Aí, cara, desculpa, velho. Que é inadmissível o que você fez. Mas aí, os caras que gostam de você vão falar assim pra você, Neymar. Que é isso mesmo. Um torcedor, não sei o quê. Que é isso, cara? Você vai discutir com o cara depois do jogo. Aí os caras, seu arrombado, vem aqui no vestiário. Você é pipoca. Né? Mas você, acho que se alguém falar pra você assim, a sua mãe chega pra você e fala: ô filho, você não acha que você tinha que dormir um pouco mais cedo? Você acha que a sua mãe fala isso pra você? Ah, o pai dele falando: ô filho, você não acha que você não deveria brigar com os torcedor? Não, sabe que eles vão falar tudo ao contrário. Que beleza, Neymar. Você brigou com os caras, você mostrou que você é homem. Isso não é coisa de homem, isso é coisa de criança. Isso é coisa de bebê. Isso é coisa de idiota. Isso é coisa de quem não tem pensamentos de gente, vamos descer, perdemos o jogo. O que está acontecendo? Não, você não sabe receber uma crítica. Você não tem entendimento de que a sua profissão está acabando daqui 3, 4 anos. E você, quando entrar num restaurante, você não vai ser mal o Neymar que jogou. Você não é, nem eu sou. Hoje nós estamos parados porque nós trabalhamos aqui, né? Exato. Não é verdade? Exato. Pô, acabou a profissão, cara. Eu não sei se você vai suportar isso. Se você vai suportar não estar na mídia, vai entrar em depressão, vai engordar. Eu tenho depressão. Você tem? Você tem? O Veloso não. Nós três passamos por depressão. O mundo passa. Você não suporta uma crítica do cara falar assim: pô, vocês não podem perder pro Internacional em casa. Pô, vocês vão derrubar o Santos. Não, você não suporta. Sabe por quê? Porque você se acha maior que o Santos. Você se acha maior que o estádio. Você se acha maior que todas as pessoas do planeta. Você não aguenta uma crítica. Mas o círculo não acaba no pai. Temos também os parças. Um grupo de amigos íntimos que o acompanha em viagens, jogos, festas e até na concentração. Neymar era muito mimado, não aceitava as críticas e por não se dedicar fisicamente. Seleção. Para muitos, eles são apenas companheiros de confiança. Para outros, são a personificação do isolamento de Neymar da realidade. Enquanto os torcedores criticavam derrotas, simulações e quedas em campo, seu grupo próximo parecia inabalável. Sorrisos, festas, bastidores luxuosos, tudo continuava. E isso gerou uma imagem pública ainda mais difícil de defender. A do jogador que vive numa bolha. A crítica não é por ele ter amigos, é por não haver contraponto. Não haver alguém que o confronte, que diga: isso vai queimar sua imagem. Não vá nessa festa agora. Se posicione sobre isso. O que vemos é o contrário. Silêncio estratégico e justificativas programadas. E o resultado? Um Neymar cada vez mais associado a decisões impopulares, ausências polêmicas e, principalmente, a sensação de que ele joga por si mesmo, e não mais pelo Brasil. Esse ambiente de proteção excessiva pode parecer confortável no curto prazo, mas cria uma fragilidade profunda a longo prazo. Porque o dia em que os holofotes se apagarem, só restará o homem. E talvez a dura percepção de que ninguém teve coragem de alertá-lo antes da queda. E é nesse ponto que surge uma nova pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. E se Neymar estiver tentando preencher algo que falta desde sempre? Algo que nem o dinheiro, nem os títulos e nem os parças conseguem oferecer. No próximo capítulo, vamos tocar em algo mais íntimo, a carência emocional de Neymar. E como isso pode ser a chave para entender muitas das decisões mais polêmicas da sua carreira. Muito se fala sobre Neymar como o menino da vila, o garoto prodígio que encantou o mundo desde cedo.
Mas o que poucos têm coragem de admitir é que por trás do brilho, da fama e dos milhões, talvez ainda exista um menino que nunca conseguiu amadurecer completamente. E essa pode ser a raiz silenciosa de quase todas as suas maiores polêmicas. Desde cedo, Neymar foi projetado para ser uma estrela. Com 13 anos, já era promessa. Aos 17, virou realidade. E aos 21, já era um dos jogadores mais ricos e midiáticos do planeta. Mas pense bem, enquanto a maioria das pessoas nessa idade está aprendendo a lidar com fracassos, frustrações, perdas e amadurecimento emocional, Neymar vivia em uma bolha de adoração, sucesso imediato e pouca contradição. Essa estrutura criou um vácuo, o da maturidade emocional. Por mais que Neymar tenha crescido no futebol, psicologicamente ele parece ter parado em algum ponto entre a adolescência e a juventude, quando era idolatrado por tudo o que fazia, mesmo quando errava. Isso não é uma crítica cruel, é uma leitura que muitos psicólogos já apontaram em personalidades que vivem sob extrema fama desde muito jovens. É o complexo da infância prolongada, quando o sucesso precoce impede o desenvolvimento emocional real. Essa carência emocional se manifesta de forma clara em seus relacionamentos amorosos, na forma como reage às críticas. Na moral, cansado desses jogadores aí que abrem a boca pra falar merda. 5 minutinhos de entrevista, só fala da vida dos outros. Quer criticar? Critica, mas fala merda assim não dá, né? Falasse se realmente a seleção brasileira te desgastou tanto assim como foi dito e se você realmente já está pronto 100% para essa decisão. Você me fazendo essa pergunta, também quero te fazer qual é o problema de deitar no gramado com a luz apagada? Quem trabalha no hospício aí que ela tava, por favor, vai atrás dela, tá complicado. Acho que ela tá querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira meu nome da boca, incrível. Quer ser famosa, filha? O tempo já foi, já. Porra, era uma ótima atriz, porra. Não tem nada pra falar de você, mas agora, ó, enfiar um sapato na tua boca e a pessoa fala merda. Na necessidade constante de... É um combo de possibilidades, principalmente pela blindagem familiar, que impediu o Neymar de crescer profissionalmente. Lidação e, principalmente, na forma como foge do confronto direto e das responsabilidades mais áridas da carreira. Neymar não gosta de ser cobrado, e isso é visível. Quantas vezes vimos ele se afastar e sumir em momentos de tensão, se esquivar de entrevistas ou reagir de forma infantil a provocações. E mais, essa carência é alimentada pela ausência de referências firmes fora do campo. Enquanto outros atletas têm mentores, psicólogos, conselheiros espirituais ou treinadores que os desafiam a crescer, Neymar parece cercado por pessoas que o confortam, não que o confrontam. A consequência é uma carreira repleta de altos e baixos emocionais. Em um momento, Neymar parece o líder que vai guiar a seleção ao topo. No outro, parece um adolescente magoado, incapaz de lidar com a pressão. A queda, muitas vezes, não vem de uma lesão ou uma derrota. Vem de dentro, de uma ausência não resolvida. E o mais delicado de tudo é perceber que o público brasileiro, aos poucos, passou de apaixonado para dividido. Já não existe mais unanimidade em torno do nome Neymar. Muita gente ainda o ama, mas muita gente também já desistiu dele. E parte disso não tem a ver com o talento, tem a ver com a falta de evolução como ser humano. Mas e se toda essa instabilidade emocional não for apenas reflexo do ambiente ao redor? E se Neymar, mesmo com tudo que conquistou, ainda estiver preso a um vazio mais profundo que ele tenta preencher com curtidas, troféus e polêmicas? Agora, vamos juntar tudo. A imagem que o Brasil criou, o que Neymar se tornou. E a pergunta que ninguém quer responder. Ele ainda pode mudar tudo, ou já é tarde demais? Durante anos, o Brasil projetou em Neymar uma espécie de continuação da... Ainda dá pra ele mudar a mentalidade se ele começar a jogar bem e jogar a Copa do Mundo de 2026 e ganhar a Copa do Mundo. Aí dá sim pra ele crescer de novo. Identidade. Irreverente, talentoso, emocional, criativo e também impulsivo, teatral e indisciplinado. Ele não era apenas um jogador, era um espelho nacional, uma tentativa de redenção pós-7-1, um herdeiro não oficial da camisa 10 de Pelé. Mas o que acontece quando o espelho racha? Quando a imagem que projetamos começa a mostrar rachaduras que não conseguimos mais ignorar. Neymar chegou ao auge cedo demais e o Brasil o colocou lá em cima, como se isso fosse suficiente para sustentá-lo. Faltou preparo, faltou estrutura e principalmente faltou quem dissesse não nos momentos certos. Enquanto Messi era lapidado pela frieza argentina e pela disciplina catalã e Cristiano moldado pela obsessão e pela exigência europeia, Neymar parecia sempre cercado de um ambiente permissivo, onde tudo girava em torno dele. Era o Neymar dependência da seleção e dos clubes, mas também a Neymar dependência. Ponto entra a ferida mais incômoda. O Brasil criou um monstro emocional ou apenas alimentou um sistema que impedia Neymar de ser mais do que um ídolo de momento? A verdade é desconfortável. Talvez o problema não seja só Neymar.
Talvez seja a forma como tratamos os nossos talentos. Os lançamos ao estrelato sem escudo, sem estrutura emocional, sem cobrança proporcional. E depois os destruímos quando não entregam o que projetamos. Hoje, Neymar é um dos jogadores mais ricos do planeta. Um dos mais seguidos, um dos mais mencionados. Mas ao mesmo tempo, também é um dos mais questionados, ironizados e polarizados. E isso diz muito. A crítica não é a sua carreira. Ele fez história, conquistou títulos, encantou estádios. A crítica é ao que ele poderia ter sido e escolheu não ser. E talvez essa seja a ferida que nunca cicatriza. Não a perna machucada, mas a alma do jogador que, no fundo, sabe que seu auge foi alto, mas poderia ter sido histórico. O tempo está passando. A Copa de 2026 se aproxima. O Brasil ainda tem esperança de ver Neymar brilhar de novo, mas essa esperança não é mais cega. Agora é cínica, cautelosa, cheia de "e se?". E isso muda tudo. Porque no fim, a maior polêmica de Neymar talvez não esteja nos vídeos vazados, nas festas exageradas ou nas lesões recorrentes. A maior polêmica pode ser essa. Será que Neymar ainda é capaz de nos surpreender? Ou já aceitou que será lembrado como uma eterna promessa incompleta? Neymar virou um milionário, mas tornou-se um fracasso esportivamente. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse